Olá, pessoal. Bom, agora sobre os meios de pagamentos, nós vamos falar sobre a cobrança documentária. Aqui é o meu grupo e agora eu vou falar um pouquinho sobre as características. A cobrança documentária é um meio de pagamento usado no comércio internacional que envolve o exportador, o importador e dois bancos intermediários. O exportador ele envia os documentos da mercadoria ao banco dele, que repassa ao banco do importador. Esses documentos só são entregues ao comprador depois que ele paga à vista ou aceita pagar depois. Esse sistema ele dá uma certa segurança ao exportador, já que o importador só tem acesso à carga após cumprir o combinado. Mas os bancos eles não garantem o pagamento, eles apenas intermediam o processo. Esse tipo de operação ele segue as regras uniformes para a cobrança, a URC 522 da Câmara de Comércio Internacional, que padroniza os procedimentos e dá mais segurança jurídica às partes. Agora falando um pouquinho sobre as obrigações das partes, na cobrança documentária, tanto o exportador quanto o importador, ele tem papel definido. O exportador ele tem a obrigação de embarcar a mercadoria, conforme o que foi combinado, e preparar todos os documentos originais, que seriam a fatura comercial, conhecimento de embarque e outros comprovantes. Depois ele entrega esses documentos ao banco dele, que seria o banco remetente, junto com as instruções de como deve ser feita a cobrança. Já o importador ele tem a obrigação de efetuar o pagamento à vista ou aceitar a dívida para pagamento a prazo. Depende do que foi acordado no contrato. Só depois disso ele recebe os documentos que são necessários para liberar a mercadoria no porto ou na alfândega. Os bancos nesse processo, eles apenas seguem as instruções. O do exportador, que é enviar os documentos, e o do importador, que seria o banco cobrador, é entregar ao comprador depois que as condições são cumpridas. Isso faz com que essa cobrança documentária tenha mais equilíbrio e uma confiança nesse tipo de operação. Bom, agora falando um pouquinho sobre os riscos. Na cobrança documentária, existem alguns riscos importantes. Para o exportador, o principal é o não pagamento ou a recusa do importador em aceitar a dívida. Já o do importador, corre o risco de receber uma mercadoria diferente do combinado. Para os bancos, o risco é mínimo, porque eles só fazem a intermediação e não assumem a responsabilidade pelo pagamento. Agora, como minimizar esses riscos? O exportador ele deve verificar a reputação e a saúde financeira do comprador e, se for possível, contratar um seguro de crédito à exportação. Já o importador, ele precisa checar a credibilidade e o histórico do fornecedor. Bom, para concluir, a cobrança documentária ela é um pagamento intermediário, onde oferece mais segurança ao exportador, e apesar de não garantir totalmente o pagamento, ela funciona bem quando há confiança entre as partes e um contrato bem estruturado equilibrando a segurança e praticidade. Muito obrigada a todos pela atenção.